Olá, o programa Perfil Parlamentar está de volta com uma série de entrevistas trazendo um balanço das atividades promovidas pelos vereadores no ano de 2014. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Professor Surcó, do PP. Olá, vereador, seja bem-vindo. Esse ano foi um ano bastante atribulado, com eleições federais, estaduais e Copa do Mundo. Como o senhor define o seu mandato, mesmo com todas essas atividades? Muito obrigado desde já por esse convite e poder me fazer presente aqui no programa. Foi um ano realmente diferenciado, Dani. Foi um ano onde o vereador teve que saber dividir, eu posso dizer pessoalmente, saber dividir o tempo entre a questão da política, que foi a questão da eleição, né? A questão política da vida da cidade, que continua acontecendo, e a questão política, inclusive, da Copa do Mundo, onde as pessoas, inclusive, procuravam os vereadores para manifestar seu repúdio, seu descontentamento com a situação política do país e reclamar que nós, vereadores, éramos coniventes, inclusive, com esse investimento maciço em recursos federais, em obras para o futebol. Foi um ano, como eu te disse, diferente, é o ano par, que na política existe o ano par e o ano ímpar, e o ano par sempre faz a diferença para todos nós políticos. Então, acredito que dentro dessa soma de dificuldades e de diferenciais, consegui fazer um mandato, consegui manter o meu mandato dentro de uma linha, dentro de um padrão, de botar sempre aquilo que eu tinha me programado de pedidos de providências, de pedidos de informações, de projetos de lei. Acho que foi um ano, enfim, mesmo com toda a turbulência, um ano muito proveitoso. Nós tivemos uma eleição em nível federal bastante acirrada, com a vitória da presidente Dilma com percentual mínimo. Como o senhor avalia essa eleição? Eu já sei que o senhor é oposição ao governo federal, né? Mas o que espera do próximo governo da presidente Dilma? Bom, Daniel, primeiro que só deixar claro assim, eu não sou oposição ao governo federal, não sou oposição, na verdade eu sou oposição àquilo que eu acho, na minha convicção. Oposição partidária. Isso, né? Não, até porque o Partido Progressista é coligado ao PT no governo federal. Sim, então, o meu partido, no caso, ele tem a coligação federal, estadual, houve o apoio à Ana Amélia Lemos e depois ao Sartori, e no município a gente sabe que é oposição. Mas eu faço uma leitura de que a situação política do país, a gente teve uma evolução e um retrocesso. Uma evolução no sentido de mais pessoas se interessando pela política. E um retrocesso no sentido de banalização da política. Muitas pessoas se interessaram, mas não levaram a sério como a política deve ser levada. E, para mim, o ponto negativo dessa campanha foi que iniciou dentro dos partidos políticos, que ficou muito focada na desconstrução pessoal. Esqueceu-se muito a discussão da capacidade, a discussão do político, da pessoa como gestor, da pessoa como administrativo, e se focou na questão pessoal, na vida passada da Dilma, na vida passada do Aécio, na vida passada da Marina. Então eu acho que isso foi o ponto negativo, porque quando a gente parte para esse campo de ataques pessoais, se perde muito na área política, porque se traz descrédito. Quando começa a se citar que a presidente é isso, ou que o outro candidato X é alguma questão negativa na vida pessoal, acaba perdendo o foco do que deve ser trabalhado, que é a capacidade administrativa da pessoa. E a leitura que eu faço da eleição num todo, com esse baixo percentual de diferença, é uma leitura que eu faço que o Partido dos Trabalhadores precisa se reciclar. O PT é um partido que nasceu e cresceu na oposição e soube por um bom tempo se portar como situação. Mas a gente percebe que hoje falta nele uma certa leitura dos fatos, saber analisar onde tem errado, onde tem evoluído, porque de repente essa situação das duas vitórias maciças criou, não vou dizer a palavra soberba, mas criou uma certa sensação de invencibilidade. Nós somos invencíveis. E essa eleição mostrou que não. Que há muito a se galgar pelo Partido dos Trabalhadores ainda, que é um partido que eu já confiei em um momento, na eleição de 2002, que eu pensava que faria a diferença e que hoje eu vejo que acabou entrando quase que numa parcela da vala comum. Então a leitura é isso, né? Que a gente teve mais participação política, mais banalização política e que o Partido dos Trabalhadores precisa se reciclar porque corre o risco, aí para os seus interesses, de ficar sendo só mais um, e aí sendo só mais um vai deixar de ser o partido que um dia foi esperança de muitos brasileiros. O senhor falou nessa questão da participação, nós tivemos uns debates muito intensos pelas redes sociais, né? O senhor que fez a sua campanha nas redes sociais, que também acompanha, né? Está sempre nas redes. Tivemos esses embates bastante acirrados nas redes sociais,
mas em contrapartida, um público jovem, nesse ano, a redução de mais de 30% do eleitorado dos jovens entre 16 e 17 anos. Como o senhor vê essas questões, né? A pessoa está ali nas redes sociais falando de política, mas ao mesmo tempo não vai votar. É a questão da banalização que eu falei. Eu acho que eu sou uma pessoa que devo muito à rede social na minha campanha política, porque na minha eleição de 2012, porque eu usei muito a ferramenta, principalmente o Facebook, foi a ferramenta mais utilizada, mas o que eu percebo do Facebook é há muita superficialidade. E eu percebo isso inclusive no meu mandato. Se eu faço uma citação mais agressiva, criticando como oposição, vestindo mesmo a postura de oposição e fazendo críticas incisivas ao governo, o compartilhamento, o acompanhamento, o número de pessoas que curtem, vamos usar esse termo, é muito grande. Mas quando eu falo de questões sérias, como por exemplo abordando projetos de lei, não se tem esse acompanhamento. Então eu percebo que a superficialidade é muito em se ter um debate acirrado, mas nada se aprofunda. Se diz que o candidato A não presta porque em 1974 ele fez tal coisa, ou o candidato B não presta, mas as pessoas não acompanham como ele foi administrativamente nos seus estados, quando foi senador, quando foi deputado, quando foi presidente. Então, como eu disse, eu percebo um calor muito grande, mas esse calor não se aprofunda, que gera isso, gera o jovem que sabe todos os pontos, todos os podres da vida do político tal, todos os podres do político tal, mas não sabe escolher um bom político para votar no dia da eleição. E aí a gente tem esses jovens se abstendo de votar e deixando de fazer o mais importante do que gritar no Facebook, fazer o seu papel democrático e votar, né? Vereador, então, né, só para o nosso telespectador entender, o PP é situação no governo federal, é oposição, Estado e município. Como o partido já está se articulando para as eleições de 2016? Daniela, eu sou muito grato ao PP, primeiramente ao Partido Progressista, porque ele é um partido que permite, pelo menos no meu trabalho em Novo Hamburgo, que eu tenha a minha linha de pensamento e que eu pratique o meu mandato de acordo com o que o meu eleitor me propôs. Cada candidato, quando tu sai para fazer campanha na rua, tu tem as tuas propostas, tu tem a tua linha de pensamento, o teu campo de visão que tu pretende atuar. E o partido me permite isso. Mas a articulação do partido já vem acontecendo há bom tempo. O Partido Progressista é o partido com o maior número de municípios administrados no Brasil, ou seja, é o partido que mais tem prefeituras, né, tem um número muito grande de vereadores, tem um número muito grande de parlamentares, e eu acho que chegou o momento de Novo Hamburgo conhecer um pouco do trabalho do Partido Progressista. Nossa última administração foi na década de 70 ainda, depois disso veio revezando PDT, PMDB, PT, PDT, PMDB, PT, e o Partido Progressista se articula através do nome do ex-vereador e ex-presidente do partido, Leonardo Hoff, que é muito conhecido dos hamburguenses aqui, hoje é diretor financeiro da Transurb, que já colocou o nome à disposição do partido para que venha a ser um candidato a prefeito. E também temos nomes importantes da região, como o deputado João Fischer, que é um nome muito lembrado pelos hamburguenses. Temos o Renato Molin, não que esse viria a concorrer, mas são nomes fortes do PP e que podem apoiar uma candidatura forte. E uma possível aliança com o PSDB? Olha, as alianças, tem uma frase do antigo prefeito Ayrton dos Santos que dizia assim, na política até cavalo voa, né? Eu confesso que eu tenho muito pouco histórico político, meu primeiro mandato se iniciou em 2012, então eu conheço muito pouco de articulação e não é a minha linha política também, de articular, de fazer. Eu sempre deixei essa questão de articulação para as pessoas do partido, que é o caso do Leonardo Hoff, que são mais articuladas, que já conhecem mais esse campo. Então eu não me envolvo muito. Claro que eu tenho meu posicionamento, dou minha posição, eu sou a favor dessa coligação ou não sou a favor, mas deixo que o partido atue e aí depois, é claro. E também não sou obrigado a compactuar com tudo que o partido propor. Não vou, por exemplo, eu ser obrigado a fazer campanha para alguém que eu não queira. Então eu acho que as alianças são todas muito possíveis, com o PSDB, com o PMDB, dificilmente com o PT, né? Até porque provavelmente vai disputar uma eleição contra, então dificilmente vai se articular. Mas tem muita água para rolar ainda até 2016, tem muita água para rolar, tem muita água para passar embaixo dessa ponte e eu acho que muitos nomes ainda podem surgir nesse meio tempo. Tá certo, nós vamos a um breve intervalo. No próximo bloco voltamos com o professor Issurcó. A Câmara de Novo Hamburgo lança mais um canal de comunicação com os cidadãos, o aplicativo Fale com a Câmara. O app está disponível gratuitamente no Google Play para todos os que utilizam o sistema Android no celular ou tablet. A ideia é facilitar o contato com a casa e principalmente com os vereadores.
Além disso, por meio do Fale com a Câmara, é possível acessar informações sobre o município, o Poder Legislativo, os vereadores e todos os projetos já apresentados. Também há links para o Portal Transparência, a TV Câmara, o Sistema de Apoio ao Processo Legislativo e a Ouvidoria Parlamentar. Baixe o aplicativo Fale com a Câmara e acompanhe na palma da sua mão as propostas que são importantes para o futuro da nossa cidade. Um órgão público deve manter as portas abertas ao cidadão. Através da ouvidoria parlamentar, a população pode encaminhar denúncias, reclamações e sugestões relacionadas ao Poder Legislativo e outras instituições da cidade. O sigilo da identidade do usuário e as informações prestadas serão preservados. Ligue para 35940571. Você também pode mandar um e-mail para ouvidoria@câmara.nh.rs.gov.br ou compareça à sede da Câmara na Rua Almirante Barroso, número 261, Centro. O horário de atendimento da ouvidoria é do 12h30 às 6h30 da tarde. Estamos de volta com o programa Perfil Parlamentar e o nosso entrevistado de hoje é o vereador Issurcó. Vereador, o senhor, entre as propostas suas desse ano, o senhor tem a do lixo zero, né, junto com o vereador Sérgio Ranisch. Como está essa proposta? Já virou lei? E quais outros projetos o senhor citaria como destaque desse ano? Bem, Dani, esse foi um projeto, citando especialmente o lixo zero, ele foi um projeto conjunto que ele ganhou esse nome até o apelido de lixo zero, né, com matemática, ele não é esse o nome oficial da lei, né, mas a gente, na verdade, mexeu no Código de Posturas do município e fez umas alterações, digamos, sendo mais rígidos na punição às pessoas que jogam lixo nas vias públicas ou nos córregos ou entopem esgotos, enfim, pessoas que não têm responsabilidade com resíduos. É um projeto conjunto entre eu, Jorge Tachi e o Sérgio Ranisch, que teve digamos assim, uma certa dificuldade de ser aprovado para que a gente pudesse, como vereador, atribuir a quem faria a multa e quem faria a fiscalização, que seria o executivo. Então teve uma certa barreira de inconstitucionalidade do projeto, mas agora ele está em fase de discussão de execução. Foi aprovado, sancionado pelo prefeito, e agora a gente já teve 2 reuniões com a Secretaria do Meio Ambiente, com o secretário do Meio Ambiente, para tratar da fiscalização, né? Como será feita, quais os fiscais que irão fazer esse serviço de fiscalização, como será feito o disque denúncia, ou seja, ele está em fase de regulamentação e acredito que a partir do ano que vem, aí ele já, na verdade, já está valendo a lei, mas ele deve estar de vento em popa e realmente trazendo algum tipo de benefício ao meio ambiente, que foi a proposta inicial do projeto. Digamos assim, conscientizar as pessoas através do bolso, infelizmente. Assim foi com o capacete, assim foi com o cinto de segurança e a gente precisou, o brasileiro precisou sofrer no bolso para ter mais cuidado. E o lixo não vai ser diferente, para evitar que as pessoas larguem seus resíduos em qualquer lugar e abarrotem córregos e esgotos aí com lixo. De repente a medida seja punir essas pessoas para dar o exemplo às outras. Uhum. E quais outras propostas o senhor destacaria? Bom, propostas assim de mais destaque, Daniel, até trouxe uma colinha aqui, que são projetos que alguns deles foram mais fáceis, outros mais difíceis de aprovar, mas enfim, o lixo zero. O histórico médico escolar é um projeto que foi aprovado na casa, infelizmente foi barrado pelo prefeito, mas que, e vou apresentar novamente no ano que vem, vou reapresentar a matéria, que cria um histórico, na verdade, que cada aluno da rede municipal vai deixar na sua escola, dizendo ali todos os tipos de alergia, se tem algum tipo de tratamento que faz medicamentoso, se tem algum tipo de doença crônica, para que caso de alguma urgência na escola, tenha essa agilidade no atendimento. Esse foi um projeto que foi barrado, infelizmente, mas deve voltar. Treinamento de primeiros socorros para professores também com o cuidado do atendimento das crianças na rede municipal, infelizmente foi barrado. Aprovados, em tramitação, por exemplo, tem um projeto muito interessante que obriga que todo material de campanha seja produzido com material reciclado, com papel reciclado. Hoje o material de campanha, geralmente ele vem encerado e esse papel é o mais difícil de se decompor na natureza. Então a ideia é que seja usado material reciclado. Talvez elevem os custos, mas aumenta a responsabilidade. Hoje, só para citar um exemplo, se eu chego numa gráfica para fazer, por exemplo, 5.000 santinhos, a gráfica vai me induzir a fazer 50.000 santinhos por um custo irrisório um pouco a mais. Que eu não vou precisar. Um vereador precisa de 3.000 votos para se eleger, 50.000 santinhos é muito santinho. E vereadores, na última eleição, a gente teve candidatos que fizeram mais de 250.000 santinhos. Então, é uma responsabilidade que tem que se ter e talvez o material reciclado não ataque tanto o meio ambiente. O que foi aprovado e é muito interessante
permite manifestações artísticas, shows nas ruas de artistas, aquele artista famoso, artista do chapéu no chão, permite isso. Outro projeto que está em tramitação e que espero que seja aprovado é que proíbe a inauguração de obras públicas inacabadas. Nós, vereadores, principalmente a oposição, sofremos muito quando o Poder Executivo inaugura um prédio, mas não inaugura o serviço. Por exemplo, faz-se uma festa para inaugurar o prédio de uma escola, numa sexta ou num sábado, e na segunda-feira os moradores da região procuram aquele local para matricular os seus filhos e o serviço não está disponível. E onde estoura isso na ouvidoria da Câmara e nos gabinetes dos vereadores que são procurados para dizer, olha, a obra foi inaugurada, mas ainda não está atendendo. Então, um projeto de lei meu e do vereador Sérgio Ranich obriga que, para ser inaugurada a obra, o serviço tem que estar disponível. Ou seja, se vai se inaugurar um posto de saúde, no dia seguinte ele tem que estar atendendo as pessoas. Se vai se inaugurar uma escola, no dia seguinte tem que estar matriculando e dando aula para as crianças. O senhor é professor, né? Até está levando a sua profissão no seu nome como vereador e está sempre envolvido com as questões da educação aqui no município. Como o senhor avalia essa área nessa gestão do prefeito Luiz Lauermann? A gestão do prefeito Luiz Lauermann, na minha opinião, ela tem muito reflexo da gestão do Tarcísio, a gestão anterior, porque na verdade mudou a cabeça, mas o plano de governo segue o mesmo. Digamos assim, mudou o técnico do time, mas o estilo de jogo segue o mesmo. Eu acho que não posso dizer que ela é ruim, mas também não posso dizer que é ótima. Eu caracterizo como boa a situação da educação hamburguense. Tem muitos avanços, principalmente na questão da valorização da categoria dos professores. A gente tem hoje muito investimento em obra, em construção, em material, mas pouquíssimo investimento na construção do material humano, do recurso humano. Onde é que eu quero chegar? E citando um exemplo, uma briga que eu estou entrando agora, inclusive com pedidos de informações junto à SMED e PGM, professores que já estão aptos à reclassificação de categoria, ou seja, professores que fizeram a faculdade, mesmo depois de 3 anos estando aptos, não estão recebendo o reconhecimento financeiro e de avanço. Isso é um problema. Eles estão tendo que entrar na justiça. Estão tendo que entrar na justiça para ter algo que é garantido no concurso já, no regimento deles, me faltou a palavra, no plano de carreira é garantido esse avanço e eles não estão recebendo, tendo que entrar na justiça. E isso traz um problema muito ruim de desgaste. Professores que desistem da categoria, e estou citando só um exemplo. Outros exemplos como professores que ocupavam espaços pedagógicos, e vou citar um exemplo, o Ateliê Livre. Professores que lecionaram 25 anos, 30 anos no Ateliê Livre estão tendo dificuldade de se aposentar, porque o Ateliê Livre não é reconhecido como sala de aula. Ou seja, puderam executar o seu serviço e hoje não conseguem se aposentar, estão tendo dificuldade para isso. Então, isso que eu quero dizer, tem que se avançar muito no reconhecimento da categoria dos professores e do funcionalismo público num todo. E, vereador, nós tivemos também um problema ainda nessa questão da educação, do projeto da gestão democrática de ensino, né, aquele que mudaria as regras para a eleição dos diretores de escola, Perfeito. Que acabou, por vir muito tarde para cá o projeto, acabou não sendo aprovado a tempo, né? Essa também é uma questão, acho que incomoda bastante os vereadores, principalmente os de oposição, são os projetos que vêm para casa, assim, sempre em cima da hora, né? Qual a sua opinião em relação a isso? Daniel, o projeto 119, realmente, que é do que a gente está falando, ele foi muito desgastante, mas tem uma cereja do bolo que eu vou encerrar no final ainda. Foi um projeto desgastante porque ele chegou nessa casa a toque de caixa. A lei anterior prevê que a eleição de diretor tem que ser lançado o edital até o final da primeira quinzena do mês de mês de outubro, perdão, que é no ano da eleição. E foi passado para cá o projeto faltando em torno de 15 dias para isso acontecer, o lançamento do edital. Tanto que se discutiu o projeto na quarta-feira e o edital tinha que ser lançado na sexta-feira. Ainda se discutiu o projeto na quarta. O desgastante foi que ali era um projeto que tinha muitas partes do texto completamente descaracterizadas de se esperar que viesse da SMED, como, por exemplo, algumas pessoas que estariam aptas à votação, idade de alunos, algumas alterações estavam sendo feitas, mas o mais desgastante é que depois de toda a discussão, quando se chegou num consenso, que houve um acordo após muitas reuniões entre o sindicato dos professores, entre vereadores de oposição, entre vereadores da bancada governista também e governo, quando se chegou nesse acordo, o projeto não conseguiu passar porque não tinha mais tempo hábil e aí agora o Poder Executivo retirou o projeto. Ou seja,
Agora fica-se na expectativa de que, novamente, daqui 3 anos, faltando 15 dias para a eleição, eles venham novamente alterar a lei. Estava tudo acordado e o projeto foi retirado. Era só aprovar, agora estaria válida para a próxima. Então essa é a cereja do bolo, que quer dizer que não dá para se compreender. Uma questão que é muito desgastante também na questão da educação, só para te concluir que eu não citei antes, é as questões das obras do orçamento participativo. As obras do orçamento participativo trazem um desgaste muito grande para os vereadores, porque as demandas são aprovadas nas sessões do orçamento participativo, né, nas plenárias que eles fazem, e depois de aprovadas as demandas, a comunidade sai dali acreditando que a obra será feita. Mas é muito importante esclarecer que demanda aprovada não é aprovação de obra, é aprovação de liberação de recurso caso o governo federal dê a sua parte. Ou seja, muitas obras que são aprovadas nas assembleias do OP não serão executadas, porque elas precisam aguardar o recurso federal. E esse recurso precisa passar aqui pela aprovação dos vereadores. Pela aprovação dos vereadores. Então, na verdade, o aprovar na Assembleia a demanda está muito longe ainda da aprovação da obra. E isso gera um desgaste porque as pessoas saem dali entendendo que foi aprovado, por exemplo, a construção de uma escola. Olha, teremos uma escola. E aí eles ficam diariamente, semanalmente, ligando para os vereadores para perguntar quando é que vai ficar pronta a escola que foi aprovada no AP. E sequer está aprovado o recurso ainda. Então esse é um problema, e aí eu clamo à comunidade escolar que questões básicas, como por exemplo, escolas que têm problema de fiação de rede elétrica, dificuldade de fiações de rede elétrica com mais de 30 anos de uso, cheia de gambiarra, que estão trazendo curto-circuito nas escolas, essas comunidades foram orientadas a buscar o orçamento participativo. E aí eu sou obrigado a me revoltar quando eu entendo que demandas básicas, como por exemplo telhado de escola, iluminação, refeitório, alimentação, isso é básico. Não se pode exigir que uma comunidade se mobilize para ter algo que é básico. Querem se mobilizar para algo, digamos assim, que seja, não superficial, mas que seja um plus, um além. Querem se mobilizar para que a escola tenha uma pracinha de melhor qualidade, aí sim. Querem se mobilizar para que a escola tenha, de repente, mais computadores, mais qualidade, que seja uma série de demandas. Agora, demandas básicas de estrutura não podem ser obrigadas a colocar em orçamento participativo, porque aí a gente está esquecendo do básico, do atendimento básico à educação das pessoas, porque se tiver que ir para o orçamento participativo brigar por questões básicas, aí realmente a gente vai entrar num rumo que a educação só vai se perder ainda mais. Tá certo, vereador. No próximo dia 15 nós teremos a eleição da mesa diretora aqui da casa e nós sabemos que a oposição já está se mobilizando. Qual vai ser o papel da oposição nessa eleição da mesa diretora para 2015? Muito interessante a tua pergunta, Daniel, porque no ano passado no ano de 2012, que era para a chapa de 2013, houve consenso, ou seja, houve uma única chapa e houve consenso dos vereadores. 2013 aconteceu a mesma coisa para 2014, mas esse ano eu entendo que teremos 2 chapas. E eu acho que isso é interessante, é importante para a democracia, é importante para o vigor da casa que tenha-se uma disputa na presidência. Hoje já está conhecido em todas as, digamos assim, na mídia, as pessoas sabem que a posição está dependendo de 1 ou 2 votos, né, para que se tenha um empate, talvez no empate seja desempatado pelo número de votos na urna na eleição de 2012. E aí eu vou ser claro que ficaria entre enfermeiro Vilmar e Gerson PTF. Eu, como oposição, pretendo ajudar a compor uma chapa de oposição e vamos à disputa, né? Eu acho que os 2 nomes têm trabalhos completamente diferentes como vereador, tem até posturas pessoais diferentes, são pessoas diferentes, e eu acho que os dois podem dar um tom diferente para essa casa. Espero que tenhamos a vitória do Gerson PTF, que é meu voto hoje, e espero realmente que tenhamos 2 chapas, porque, afinal de contas, como eu disse, eu acho que favorece a democracia e que vença o melhor e que vença aquele que conseguir se articular melhor. Tá certo, vereador. Para finalizarmos, então, sua expectativa para o mandato em 2015? A expectativa é muito positiva, Dani, porque é o tal do ano ímpar que a gente fala, né? É um ano de muitas coisas acontecendo, é um ano de período pré-ano de eleição, ou seja, a pressão é muito maior, as pessoas querem ver as coisas acontecer e eu estou aí para isso, estou aí para mostrar trabalho e mantendo sempre o meu foco, claro que transito pelas áreas da saúde, fiscalizando postos de saúde, fiscalizando os serviços de saúde, transito pelas obras, mas o meu foco principal é a educação. Vou seguir visitando as escolas, sabendo como está a condição de trabalho dos professores, saber como está o atendimento para os alunos, né? E me focando nas questões básicas do cidadão hamburguense, porque tem muita briga pela frente. Eu tenho prazer, muitas vezes, de ser oposição, porque é um trabalho que tem que ser feito.
Se ficar todo mundo só botando pano quente, a gente não vai evoluir. Tem que ter alguém que mantém a corda espichada e eu vou continuar fazendo esse meu trabalho de manter a corda espichada e focando para ver se no final do meu mandato, em 2016, eu posso dizer que em alguma coisa na educação hamburguense eu consegui contribuir e num todo para todos os cidadãos hamburguenses, que tenhamos um final de legislatura prazeroso e sabe lá se não estaremos todos aqui, os vereadores, numa nova legislatura com toda a comunidade, digamos assim, satisfeita com o nosso trabalho. Tá certo, muito obrigada, um bom final de ano para o senhor. Muito obrigado, um bom final de ano para ti e para toda a comunidade também que nos acompanha e que 2015 venha com muita energia para a gente trabalhar muito porque a cidade exige. Tá certo, esse foi o vereador professor Surcó. No próximo programa nós estaremos de volta com mais uma entrevista com o vereador falando sobre o seu mandato no ano de 2014. Até mais.